você, evidente, causa um prejuízo de imagem, causa um problema para as empresas. Para o consumidor pode ser um transtorno. A Anatel acho que teve a sabedoria de, em cada estado, limitar a venda, proibir a venda de uma empresa apenas, de maneira que o consumidor continuou tendo opção de compra, né? Não foi proibido. Porque se você proíbe todas as empresas, a pessoa que precisa do celular vai recorrer a quem? Vai aonde? Né? Então, eu acho que uma situação forte, uma tomada de medida forte, tem o nosso apoio. A nossa expectativa é sair disso com um plano que vai solucionar em alguns meses muitos desses problemas. Ministro, mas as empresas já apresentaram seus planos já, né? Todas já apresentaram, para a gente sabe, a Claro, a TIM, a Oi já fizeram a apresentação desses planos já. Como é que está a consistência desses planos que já foram apresentados até agora? Olha, pelo que eu tenho de informação, Valdo, os planos evoluíram muito, até porque cada operadora teve pelo menos 4 reuniões já na Anatel. A Anatel não vai aceitar o plano de primeira. Eles querem, de fato, ter uma segurança de que depois, com a implementação desse plano, nós vamos ter uma situação de melhoria efetiva no atendimento. Porque essa que é a questão. Veja bem, nós não queremos demonizar as empresas, Azedo, Valdo, Miriam. Nós achamos que as empresas prestam um serviço importante. Nós temos celular implementado no Brasil inteiro. Nós queremos prestigiar esse serviço. Agora, o volume de reclamações, o volume de ocorrência, chamada que não é completada, chamada que é completada, mas depois cai a ligação, dificuldades na obtenção de sinal, avolumou de tal maneira que a Anatel tem que dizer, olha, ou eu estou do lado do consumidor ou eu estou do lado da empresa e vou deixar a situação desse jeito. Então, essa que é a questão. Nós queremos que o atendimento tenha padrões mínimos de qualidade, né? E a partir daí as empresas vão vender, terão sempre o nosso estímulo, o nosso apoio. Nós queremos melhorar o ambiente de negócio. Mas não há nenhuma sinalização das empresas em aumento de investimento, que é uma coisa que o senhor tem batido na tecla. Elas estão, no máximo, redirecionando investimento. O senhor não acha que é uma certa contradição aí? Não, as empresas vão aumentar os investimentos, até porque nós acabamos de licitar o celular de 4ª geração. Que o governo arrecadou $1,5 bilhão dessas mesmas, de dólares, né? $1 dessas bilhão mesmas empresas que agora você mandou parar. Pagaram cerca de 3 bilhões de reais, ganharam o direito de explorar o celular de 4ª geração e ganharam obrigações, por exemplo, vai ter internet e telefonia rural, que será feita por elas. Então, também tem um cronograma, digamos assim, razoavelmente apertado para a implementação. No ano que vem, até maio, tem que estar implantado em todas as cidades, as capitais que vão ter a Copa das Confederações. E depois, no fim do ano, nas cidades da Copa e assim por diante, nós vamos ter um cronograma bem apertado. E você veja o seguinte, o celular de 4ª geração, 4G que o pessoal chama, está sendo implementado quase que ao mesmo tempo que na Europa, né? O dos Estados Unidos começou no ano passado. Nos países da Ásia, alguns começaram, outros não. Nós estamos colocando serviço, o top de linha do serviço em termos de qualidade. A rede suporta vamos dizer assim, esse avanço, porque, por exemplo, a informação que a gente tem é de que a rede está sobrecarregada. Inclusive, as operadoras fizeram muita carga as outras operadoras fizeram muita carga com a TIM por causa desse plano ilimitado da TIM, que seria também um dos fatores de sobrecarga na rede. Como é que funciona isso, essa questão da telefonia com transmissão de dados? Olha, eu volto da questão da Miriam, que ela lembrou, e é verdade. Eu tenho seguidamente dito que nós precisamos fazer investimentos fortes na infraestrutura. A infraestrutura é basicamente construir redes de telecomunicações. E, além disso, nós achamos, e aí é um problema que o governo vai resolver agora neste segundo semestre, nós temos que compartilhar a infraestrutura que já existe. Porque a verdade é que o ambiente regulatório que nós temos, a regulação feita pela Anatel, ainda não obriga as empresas a compartilharem infraestrutura, e como o ambiente de concorrência é muito acirrado,
Então, o que acontece? Ao invés de compartilhar, ao contrário, elas tentam sabotar que a outra tenha acesso em determinadas áreas. Vamos ser ministro, sinceros. eu acho uma concorrência muito acirrada e acaba levando o seguinte, que chega numa área, tem infraestrutura que poderia atender, mas como as empresas não compartilham, uma não deixa a outra, quer dizer, uma tem e a outra não tem. Então, nós precisamos racionalizar a exploração. E a Anatel já votou um regulamento que é de exploração das linhas no atacado, linhas em caráter industrial, vamos dizermos assim. Preço, essas coisas, já tem o regulamento. E vai agora votar outro regulamento que é essa questão da competição entre as empresas. Então vai sair esse regulamento aí, eu acredito que Por que essa demora, ministro? Porque 60 dias. essa questão do compartilhamento de rede é uma coisa que já vem se discutindo há muito tempo, até exatamente para você melhorar o atendimento ao consumidor. Que é o principal objetivo da medida da Anatel é essa, melhorar o atendimento ao consumidor. Essa questão do compartilhamento vem se falando há muito tempo, mais de, o quê? Sei lá quanto tempo. Desde 10 anos. Acho que há muito... deve. Então, por que essa demora? Uma coisa que tão, assim, todo mundo entende que é algo necessário, essencial para o setor, e parece que vocês ficam esbarrando na resistência das operadoras, que são as que evitam, tentam impedir esse compartilhamento. O que acontece que isso não se materializa? Eu acho que todos aqui podem, evidentemente, perceber, tem resistência. Se você falar, queremos compartilhar toda a infraestrutura, as empresas sempre se colocam contra isso. Isso é um fator. A outra coisa é que a legislação é, de fato, muito complexa e exige muito detalhamento. Nós já fizemos o essencial, que foi produzir a primeira proposta, colocamos em consulta pública. Isso foi objeto de debate não apenas pelas empresas, mas por consumidores, por entidades que atuam na área. Isso voltou e agora está em fase final. A Anatel deve sortear nos próximos dias um relator para fazer a proposta final. Eu estimo que na faixa de uns 60 dias isso fica resolvido. Quer dizer, a partir daí será obrigado o compartilhamento. E isso não quer dizer que vai resolver no dia seguinte, porque a Anatel vai ter que interferir, vai ter que ir lá e dizer, mostrar que tem obrigação de cumprir. Deixa eu pegar o papel um pouquinho das empresas, ministro, porque assim, na verdade o governo, sob a sua gestão, tem intervindo muito na questão de diminuir custo e diminuir preço, né? Diminuir o custo da banda larga no atacado, diminuir o custo da tarifa de rede do celular, mandou reduzir o preço da banda larga popular e o telefone popular lá de R$13. Quer dizer, são medidas concretas de benefício ao consumidor. As empresas alegam, e agora mandou proibir a venda. As empresas alegam... Tá me elogiando. Estou elogiando, estou falando que houve medidas de governo, tá certo? Você está dizendo que pelo lado das empresas mas pode ter problema. Mas pelo lado das empresas, elas falam assim, olha, eu só estou levando, só estão tirando dinheiro do setor e o governo prometeu que ia fazer algumas medidas, como, por exemplo, de isentar o imposto, e nada aconteceu. A verdade, o governo está muito lento, ministro, nessa questão. Olha, como é que está isso? Quando você fala que o governo tem uma certa lentidão para decidir coisas, isso não tem como negar. Aliás, em qualquer área é assim. Né? Você, não está lento demais? Não, nós, por exemplo, estamos com essa questão da desoneração para construir redes, está no Congresso. Inclusive, foi aprovado pela Câmara, uma excelente notícia, e vai ser aprovado pelo Senado. Me disseram que está na pauta para o dia 7 de agosto. Digamos que não aprove dia 7 por alguma dificuldade técnica, eu acho que até o dia 15 de agosto vai votar. Eu nem sei se pode ser até o dia 15, porque tem um prazo de... Mas o Ministério já podia ter regulamentado, que a MP já está funcionando. Por que ele não lançou? Já estamos com a regulamentação pronta. Veja bem, é curioso que as pessoas às vezes falam assim, vocês apertaram muito as empresas agora, estão apertando. E é verdade. Elas estão reclamando, não estão achando legal. No atacado, no varejo, colocamos o regulamento de qualidade, que agora vai entrar em vigor em setembro, de internet, né? Já tem parâmetros de qualidade para telefonia, qualidade da internet. Agora, nós também passamos um período ali sendo taxados de amigos demais das empresas. Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, nós não temos nenhuma dificuldade de dizer que nós apoiamos as empresas que trabalham aqui, empresas nacionais estabelecidas, pagaram, por exemplo, agora para explorar o 4G, 3 bilhões de reais, sabe que terão grandes obrigações a cumprir, nós vamos exigir que seja cumprido. Agora, por outro lado, nós estamos
nós, não é o governo, é a sociedade brasileira, estamos dando a elas um mercado privilegiado. Não tem mercado no mundo que esteja crescendo quase 20% a telefonia móvel, como cresceu no ano passado. A internet móvel, essa que o Azevedo falou, do celular, cresceu 103% no ano passado. E esse ano está indo no mesmo ritmo. Quer dizer, agora, e o investimento em infraestrutura? Nós estamos, por exemplo... Cresceu também? Acompanhou essa expansão? Não, na mesma proporção não cresceu. Essa é a nossa cobrança. A Miriam está cobrando o seguinte: por que o governo não tira o imposto para a construção de redes de telecomunicações? Nós estamos tirando, mandamos uma medida provisória para o Congresso, isso tramitou dentro do governo, não é com a velocidade que poderia ser, até porque nós temos que olhar a situação fiscal, a Fazenda e o planejamento olham as questões orçamentárias. Então, vou tirar imposto, mas quanto custa? Como é que eu fico? Mandamos para o Congresso, já foi aprovado pela Câmara e deve ser aprovado nos próximos 10 dias, eu acredito que vai ser aprovado pelo Senado. Mas puseram, por exemplo, smartphone, que é esse celular que você usa para navegar na internet, né? Estamos colocando na lei do bem. Então vai tirar o imposto. Isso não é um benefício para as empresas, isso é um benefício para o usuário. O preço vai ser menor. Claro que as empresas ganham porque o mercado tende a crescer. Agora, né? Então, ministro, é bom para todo mundo. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco, me desculpe. Até já, aqui no 3x1 na TV Brasil. Voltamos com 3x1. Nosso entrevistado hoje é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Participam dessa nossa conversa os jornalistas Miriam Aquino e Valdo Cruz. Nós vamos iniciar esse bloco com uma pergunta de telespectador. Queria saber se os problemas de telefonia no Brasil serão resolvidos até a Copa do Mundo de 2014. É o prazo maior do que aquele de 15 dias, ministro. Olha, eu agradeço a pergunta da doutora Johnny, uma médica que perguntou, e eu queria dizer o seguinte: nós queremos resolver antes, até porque, de certa forma, virou meio que um fetiche, né, das pessoas falar, não, até a Copa tem que resolver os problemas de transporte aéreo, de metrô, de telefonia. Eu acho que nós temos que resolver antes. A Copa é a marca do pênalti. Porque a Copa vai durar um mês e pouco. Nós temos que ter serviços bons para a nossa população e para quem vem para cá. Então, nós estamos apostando que vamos resolver antes disso. E aí, quero deixar claro o seguinte: um serviço que tem só de telefone celular quase 260 milhões, mais internet, telefone fixo, mais televisão por assinatura, tem quase 350 milhões de serviços que são prestados nessa área. O número de reclamações grande é normal. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que nesse último período, o volume de ocorrências chegou a um patamar que tem que ser resolvido. E aí tem que ter investimento das empresas e tem que ter melhoria na gestão. Por exemplo, uma das empresas que foi penalizada, nós apuramos depois, foi penalizada porque deu um tilt, deu uma pane no call center dela. Então, o que aconteceu? O call center não estava atendendo, as reclamações pipocaram na Anatel. Então, podia até ser uma distorção, mas como foi adotado um critério que levava em consideração principalmente o volume de reclamações, ela acabou sendo penalizada. Mas eu acho que tem que resolver antes da Copa. Agora, ministro, citou números aí que são realmente impressionantes sobre a questão desse mercado de telefonia móvel no Brasil, fixa também. E aí o senhor disse no último bloco o seguinte, que às vezes o governo era acusado de ser muito amiguinho das empresas, né? A gente está vendo um ativismo maior do governo e da Anatel neste governo, no governo Dilma. No governo anterior, no governo Lula, a gente não viu esse ativismo da Anatel. Será que o governo deixou correr muito solto o setor, deixou o mercado se expandir demais e demorou para agir como regulador? E aí agora a gente sente todo esse problema no setor? Então, ou seja, tudo indica que o governo estava sendo muito amiguinho das operadoras, não? Olha, Valdo, eu vou repetir o que eu falei. Eu não tenho problema nenhum de ser defensor das empresas do nosso setor. Na verdade, tudo que nós pudermos fazer para melhorar o ambiente regulatório, o ambiente de negócio, para estimular os negócios, para melhorar o mercado, para elas crescerem e venderem mais, nós achamos que isso é nossa obrigação fazer. E a outra vertente é que o serviço tem que ser de qualidade, porque o consumidor que paga a conta tem que ser tratado como rei, tem que ser tratado como
a importância que ele tem e, portanto, nós não podemos afrouxar desse lado. O que eu vejo é o seguinte, eu não tinha muito olhar para essa área quando estava lá no Ministério do Planejamento, mas eu lembro que as agências eram completamente desaparelhadas. No governo Lula que nós criamos quadro de carreira, fizemos concursos, não tinha servidores fixos de carreira nas agências, era tudo gente requisitada de outras áreas, seja na Anatel, seja nas outras agências. Então, politizadas também, né, ministro? Nós criamos... Hein? Politizadas as agências também. Eu vou repetir, eu não tinha esse olhar todo que tem. Posso te dizer o seguinte, a Anatel está focada na questão de melhorar o ambiente regulatório, o ambiente de negócio e atender às demandas do consumidor. Eles não estão fazendo política lá, nós não temos discussão sobre política. Eu discuto com a Anatel políticas públicas. O pessoal fala, mas você interfere na Anatel? Não dou um palpite sobre votação que vai ocorrer. Sim, mas ela está executando muito melhor as políticas públicas agora. Mas a política pública é uma atribuição, na minha opinião, do governo. Eu discuto com a presidenta Dilma e digo para a Anatel, nós queremos avançar na questão da banda larga, nós precisamos diminuir preço, aumentar a competição, nós precisamos construir infraestrutura, tem áreas que não estão atendidas, nós precisamos ver como é que nós vamos atender. E a Anatel executa políticas que nós definimos em conjunto. Nesse aspecto, voltando à questão da pergunta que foi feita, da Copa, quer dizer, existe algum risco de o governo, com as operadoras, adotar medidas que ficarão restritas, vamos dizer assim, às necessidades diretas da Copa, de transmissão de jogos, de comunicação entre jornalistas, de acesso das pessoas que Azedo, eu vou te falar aqui, ó. Vieram aqui, ou vai ser uma coisa mais ampla? Nós tivemos a Rio+20 agora. E tínhamos lá, em determinado momento, 50 mil pessoas nos eventos lá, simultaneamente. Você não ouviu falar, aliás, ouviu sim, porque o pessoal da IBC mandou para mim umas cobranças lá, que no primeiro, no segundo dia, estava tendo dificuldades lá com celular e com... Isso, no dia antes da abertura, os 2 dias antes da abertura, nós tivemos algumas ocorrências. Depois, acertou, não teve problema nenhum. Tinha 60 mil pessoas simultaneamente conectadas na internet sem fio, ninguém reclamou, ninguém falou nada. Instalamos uma internet 4G lá, experimental, funcionou. Instalamos 3G suficiente para todo mundo. Então, nós não tivemos problema. O que vai acontecer na Copa? As pessoas falam da Rio+20, chega 130 chefes de Estado, é claro que no aeroporto é razoável você fazer remanejamento de voos, horário, ver como é que acomoda, porque o suposto é que as pessoas têm que chegar às delegações e terem livre trânsito, ir direto para o evento. Na Copa, com certeza, a logística vai prever coisas especiais para as seleções, para a delegação da FIFA, para os jornalistas que vão trabalhar. Agora, do ponto de vista das comunicações, nós estamos preparando um trabalho que vai atender a todos, até porque as pessoas que vão estar por ali, eu não sei como é que vai ser com a FIFA, se eles vão deixar, por exemplo, todo mundo ficar filmando. Né? Como é que é isso? Você pega no celular, você pode filmar e jogar para a rede e tal, não sei, isso eu não sei direito como é que vai ser. Mas acho que a FIFA não deixa, hein, ministro? Tem impressão que tem restrição dessa coisa. Agora, fora isso, nós vamos ter infraestrutura suficiente para todo mundo usar o seu celular, usar seu computador, seu laptop. E vai ter, evidentemente, a comunicação é uma prioridade, porque na hora do jogo, a abertura da Copa, tem que ter o quê? O estádio tem que estar em Mas a culpa vai ser do senhor, porque o menino vai querer mandar a imagem lá na hora da Copa, da foto do gol, e não vão deixar. Eu não sei como é que funciona, porque isso tem um problema de direitos autorais, tem essa confusão né? E eu acho que os jornalistas credenciados terão lá as regras. Ministro, mais uma perguntinha. As operadoras se queixam de que, no caso do 4G, eles foram obrigados a fazer um investimento muito alto e o mercado não tem escala, porque é um mercado restrito pelo custo mesmo do equipamento. Um celular 4G é muito mais caro, então seria um mercado mais restrito. Nas projeções que foram feitas, porque devem existir projeções, é possível que até a Copa essa coisa se equacione?
Olha, Ou nós demos um passo mais largo do que poderíamos? Não vejo nenhum problema. Veja o seguinte, é evidente que o 4G, no começo, vai ser mais caro. Nós estamos prevendo que vai ter uma velocidade de internet. Voz não, voz vai ser igual, né? Você fala no celular 3G, no 4G, vai ser igual. Claro que nós queremos resolver o problema do 3G, do problema que está... A transmissão de dados. Que estão reclamando. Mas, na internet, na transmissão de dados, vai ser, em média, 10 vezes mais rápido. E o pessoal já está testando celulares com velocidade de 150 megabits. Nós estamos falando que vai ser, em média, 10 megabits de velocidade, que acho que é uma boa velocidade. Você pode ver filme online com 10 megas. Mas já tem testes com 100, com 150 megabits. Mas a infraestrutura suporta? Isso, claro que suporta. Eles vão construir essa infraestrutura agora. Eles têm que colocar a infraestrutura para atender isso, né? Eu acho que essa questão de que vai ser mais caro é possível no começo, até porque ela vai ser muito melhor a qualidade e vai ter menos gente. Então o serviço fica mais... não acredito que vai ser mais caro por muito tempo. Até porque a tendência é toda a classe média querer esse serviço. Vai ter duas consequências. As pessoas vão começar a migrar para o 4G e o 3G, que hoje claramente as empresas põem uma velocidade limitada. Você pega o telefone, trafega com 1 megabit e quando a gente sabe que já pode fazer com 7, com 8 megabits de velocidade, com certeza eles vão melhorar a velocidade do 3G, que é para não perder os investimentos que foram feitos para ter 3G. Né, o 3G. Ministro, voltando à questão empresário-governo, o senhor estava falando sobre ser amiguinho não amiguinho de empresários. Este governo, o governo Dilma, tem se marcado muito por enfrentamento de setores empresariais. Os bancos, na questão dos juros, uma medida correta, e agora também a telefonia. São medidas que vão atender o consumidor, que são medidas que têm um objetivo correto e a gente entende. Agora, o senhor não teme que esse governo acabe passando a imagem que é muito anti-empresário, num momento em que o país precisa atrair muito investimento externo, fique muito rotulado como um governo muito intervencionista em demasia, prejudicando investimentos no futuro? Não, chance zero. Não sei se você tem lido nos jornais, eu estou falando porque eu estou lendo nos jornais. O governo, a presidenta Dilma, está preparando um pacote de concessões, principalmente na área de logística, aeroportos, portos, ferrovia, rodovia, né, que vai repassar para a iniciativa privada responsabilidade de fazer grandes investimentos no país e, evidentemente, ganhar dinheiro, explorar isso aí. Você acha que ninguém fica assustado? Eu vou para lá para apanhar e tal? Não, você acha que os investimentos vão vir? Como vão apanhar? Estão ganhando, apanhando. O mercado está bom, o mercado está todo dizendo. No ano passado, internet móvel cresceu 100%. Mas agora o senhor mandou, não pode mais vender, estão apanhando de algum jeito. Se você diz que vai vender e o mercado está bom, você tem que atender aquilo que você contratou com o consumidor. Não pode o governo só olhar o lado da empresa. Falar, não, você vai investir aqui e o consumidor que se vire. Não, a lei diz que nós temos que regular também a qualidade do serviço, tem que olhar isso. A Anatel tem a obrigação também de olhar isso. Então, veja bem, nós não queremos ser amiguinhos das empresas, nós queremos ser fomentadores dos negócios das empresas. Nós queremos que as empresas produzam e vendam. E o consumidor quer ser bem atendido, o governo tem que equilibrar a relação nessas coisas. No caso dos bancos, por exemplo, eu não vou ficar falando sobre isso porque não é da minha área, mas como eu sou bancário, posso dar um pitaco. Né? O juro da taxa Selic está 8 pontos por ano. Né? Quer dizer, nós vamos cobrar do consumidor 8% ao mês? Não é razoável isso. Então, o que o governo está dizendo é o seguinte, eu acho que nós temos que chegar a um patamar de juro internacional. O mercado internacional é muito diferente. O Brasil é a 6ª economia, tem a perspectiva de ser a 5ª economia no curto prazo, mercado bom, a classe média comprando. Agora, as pessoas podem comprar muito mais se nós tivermos padrão internacional de qualidade, de taxa de juros, de taxa de retorno das empresas. Né?
Eu acho Mas, que querendo ou não querendo, ministro, essa componente que eu volto a insistir, eu entendo, o objetivo do governo em baixar juros, em garantir um melhor padrão de atendimento celular, de telefonia para o consumidor também. Agora, por outro lado, é o seguinte, essa questão de você exagerar na dose, às vezes pesa. Veja, no mercado, até pouco tempo o Brasil era considerado o queridinho dos investidores estrangeiros. Hoje a gente já saiu desse campo de ser um queridinho do investidor estrangeiro e tem gente que está dizendo que a gente pode chegar até a ser o patinho feio. Ainda não somos o patinho feio, mas que uma dessas questões que pesa é exatamente a seguinte, a segurança do cara vir aqui e ter um ambiente propício para ele investir. Valdo, isso aí eu vou falar com toda sinceridade. Tem uns analistas que ficam falando, escrevendo essas coisas nos jornais, desculpa, completamente equivocado. Né? Primeiro, que eu até vi hoje uma matéria sobre isso no jornal. No ano passado, no primeiro semestre, nós tivemos 32 bilhões de dólares de investimentos externos direto e este ano tivemos 29 bilhões e meio. Quer dizer, então diminuiu 2 bilhões de dólares. Mas é evidente que tem um problema internacional aí, tem uma crise internacional. Né? Segundo, você pega nessa área nossa, né? Você pega a Telefônica, por exemplo, de Espanha, que tem aqui a Vivo, a Telefônica, que agora usa o nome de Vivo, que aliás não foi penalizada, mas nós estamos cobrando igualmente plano de investimento deles. Tem que melhorar também o atendimento, porque tem muita ocorrência. Não foi por causa do critério adotado, então eles não tiveram, não se enquadrados. Não era a que estava com os índices mais gritantes em cada estado. A Telefônica tem mais clientes no Brasil do que na Espanha. Não tem receita maior, porque lá... Mas esse ano acho que ela consegue uma receita maior, né? E acho que está prestes a ter receita maior. Quer dizer, vai ser maior aqui no Brasil do que na Espanha. E eles vão reclamar do mercado brasileiro do quê? Porque nós estamos dizendo que tem que ter qualidade? Como que funciona na Espanha? Mas o setor tem reivindicado umas mudanças mais estratégicas, né, ministro? Assim, do ponto de vista da regulação, da legislação, da investimento em novas redes. Eu estou convencido de que as mudanças que nós estamos fazendo, inclusive essas de melhorar a competição, melhorar o compartilhamento de infraestrutura, nós falamos um pouco aquela hora, depois eu quero falar um pouquinho sobre que isso vai melhorar o ambiente de negócio, as empresas vão vender mais, vai crescer mais. Entendeu? Elas vão ter muito mais gente, porque tem gente demandando que não está sendo atendida. Então, vai melhorar mais ainda. Então, o Brasil é um mercado que vai continuar sendo o queridinho das empresas estrangeiras que atuam aqui. A taxa de retorno, tenho certeza que vai continuar sendo melhor do que em outros países. Agora, nós queremos padrão europeu de atendimento. É pedir demais? É absurdo isso? Quer dizer, eu acho que não. Acho que nós temos direito... o consumidor paga a conta, ele tem que ser bem atendido. E o senhor acha que é o momento de pensar em mudar mais do que o governo está fazendo, essas intervenções, a questão da mudança na lei? Enfim. Não, veja bem. Como é que o senhor está vendo isso? Nós temos algumas coisas que nós já temos consenso. Essa questão, por exemplo, do compartilhamento, estava falando, Azevedo, você pega, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, com quem nós estamos dialogando lá, com o prefeito, tem uma legislação que nós achamos restritiva. Inclusive, os jornais já têm dado lá, tem uma burocracia enorme para aprovar uma antena. E é verdade, nesse ponto as empresas têm alguma razão de reclamar. Mas cada empresa quer construir uma antena em cada bairro. Não é muito mais sensato você falar, ó, nós vamos te liberar, você vai fazer uma antena aqui, quando vier a segunda empresa vai pôr o rádio também nessa antena. Porque hoje já pode compartilhar até o rádio. Mas não estou nem falando isso. Você vai pôr o mesmo rádio, o rádio na mesma antena. Em vez de fazer 4 antenas num bairro, vai fazer uma. Então, você desonera a carga que tem sobre o urbanismo e tal. Porque o governo federal legisla sobre telecomunicações. Mas a questão do plano diretor, a questão do ambiente urbano, isso é uma atribuição constitucional do município. Então, nós temos que estabelecer esse diálogo. Ministro, nós vamos fazer mais um intervalo. Voltamos em seguida com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Até já. O 3-1 está de volta. O nosso convidado de hoje é o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Também participam da conversa os jornalistas Miriam Aquino e Valdo Cruz. Nós vamos iniciar esse terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador.
quando eu viajo, falta sinal no meu telefone. Isso pode ser falta de antena? Voltamos ao tema aí da infraestrutura e das antenas. É falta de antena, mas eu queria dizer para a Isabela que, na verdade, isso aí é regulamentado assim, porque quando foram feitas as licitações para celular, primeira geração, depois GSM, depois a terceira geração, não foram colocadas obrigações de ter antena, por exemplo, na área rural. Não existe isso, né? Então, o fato de você não ter em áreas entre as cidades, não ter antenas, não é uma infração das empresas. Agora, nós colocamos no celular de quarta geração a exigência de que haja também haja serviço de telefonia e de internet na área rural. Não vai ser de tecnologia 4G, porque ainda está sendo desenvolvida para essa área. Mas vai ter. Então, esse problema de você estar na estrada e não ter conexão tende a ser solucionado com essa nova regulamentação da Anatel. Essa licitação que foi feita vai ser atendida agora. Ministro, essa questão é recorrente com relação à instalação das antenas, tanto nas cidades como também nas áreas mais remotas. Quer dizer, está evidente que falta aí uma espécie de marco regulatório que obrigue todo mundo a seguir mais ou menos esse padrão. E agora o governo vai fazer um plano de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos. Não seria o caso de, no caderno de encargo dessas concessões, também incluir a regulamentação dessa questão das antenas? Pelo menos da infraestrutura, vamos supor, o poste para instalação fibra, né? das fibra, antenas, né? ou o cabo subterrâneo, enfim. Com certeza. Isso é absolutamente correto, relevante. E nós temos, aí isso já é uma coisa do Ministério das Comunicações. Mas está sendo discutido, porque nós o governo está já estamos ultimando aí o discutindo há meses. projeto. Não, já estamos discutindo há meses e pretendemos levar agora no mês de agosto para a decisão da presidenta um decreto que obriga no plano federal a inclusão de infraestrutura de telecomunicações em obras, por exemplo, ferrovia, rodovia, obra de... E quem vai ser o dono dessa infraestrutura? Não, a empresa vai ser a dona, mas ela vai cair na regra de compartilhamento. Né? Ela vai ter que fazer. Hoje já tem algumas rodovias que tem. Só quer dizer o seguinte, uma empresa pegou a concessão de uma rodovia, ela vai ter que, como parte das obrigações dela, instalar todo um duto ali passando cabos de fibra ótica para você colocar ali internet, Exatamente. Telefonia. Ali. Aliás, não só nas de concessão. As obras que o DENIT faz também terão cabo ótico. Nesse caso, nós vamos discutir como é que vai ser a propriedade disso. Né? Porque o DENIT o que é obra do DENIT? Eu não entendi. Uma rodovia que seja construída ela vai instalar o cabo ou vai instalar, vamos dizer assim, a galeria, o duto que servirá para... Ela vai fazer a galeria. Aí você vai compartilhar essa galeria com quem quiser instalar cabos ali. Que é isso que é o compartilhamento que nós estamos definindo também, que é o regulamento da Anatel. Ou seja, tem que ter o duto, a galeria pronta, né? Porque isso, quando você está construindo a obra, é fácil de fazer. Agora, depois que tem uma rodovia pronta, você vai ficar abrindo uma valeta do lado para construir, é muito mais complicado. Agora, ministro, passando de pata a ganso, uma questão interessante é o seguinte: o governo estava discutindo um novo marco regulatório para a radiodifusão. E, paralelamente a isso, a telefonia celular está avançando rapidamente na área de convergência de mídias, inclusive da radiodifusão. Quer dizer, hoje é possível, por exemplo, uma operadora de celular instalar na sua casa a internet, o telefone e a TV a cabo. Essa discussão foi, de certa forma, interrompida sobre um novo marco regulatório da radiodifusão. O senhor pretende retomar essa discussão? Com que pé que ficou isso? É um assunto muito polêmico, que gera muita reação, mas o fato é que, do ponto de vista dos investimentos, a área de telecomunicação já engoliu a radiodifusão, em termos de investimento, de movimento de recursos, de mercado. Como é que essa questão está sendo tratada? A anunciou que a TV paga já fatura mais que a TV aberta. Né, eu ia citar esse dado aí. Veja bem, isso é extremamente polêmico, mas nós não abandonamos essa discussão. Talvez não tenhamos dado para ela
a mesma prioridade das questões aí que estão nos movimentando nos últimos dias, até porque ficou muito premente. Essa questão da telefonia móvel, a questão da internet, tem uma demanda social incrível, as pessoas querem ter. Nós ainda temos um volume de acesso pequeno. Veja, por exemplo, TV por assinatura já superou em faturamento TV aberta. Só que só tem 25% dos domicílios com TV Paga, né? paga. Nós estamos estimando que vamos fechar 2014, o governo Dilma Rousseff, com 50% dos domicílios com internet paga, com TV por TV paga. Quer dizer, então veja bem, eu acho, às vezes, que você tem toda a razão. Esse setor tem que ser regulado. Desculpe interromper, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, Frank Martins, deixou um projeto. Ele tentou descascar esse abacaxi e não conseguiu, passou o abacaxi adiante. Hoje, de certa forma, está na esfera do senhor. Como é que ficou essa discussão? Esse projeto foi abandonado, foi para a gaveta, ele vai ser retomado, modificado? Não, primeiro, o Franklin tinha um discurso que eu acho que é correto. O setor, e você usou uma parte disso, o setor de telecomunicações tem um peso imensamente maior, né? Então, o faturamento esse ano vai ser em torno de 220, 230 bilhões de reais, enquanto que o setor de radiodifusão todo, com as televisões dentro, que são o principal faturamento, deve ficar em menos de 20 bilhões. Ou uma coisa parecida com isso. Quase 10%, né? E está crescendo o segmento de TV por assinatura, vai crescer muito, muito. Então, eu acho que nós temos que fazer essa regulação. E tenho discutido isso, seja dentro do governo, seja fora. Esses tempos, teve menos de um mês, teve um congresso da ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e o centro do discurso que eu fiz foi esse. Nós pretendemos chegar em 2014 com 70% dos domicílios conectados na internet, 50% com TV por assinatura. Esse setor vai crescer tremendamente. Já se diz que a internet hoje tem mais audiência, em termos assim, de atenção do usuário, do que a TV aberta no Brasil. As pessoas passam mais horas na internet do que... Então nós vamos esperar o quê? Vamos esperar que não precise mais regular, porque você tem razão. Né? Daqui uns tempos, né, a pessoa vai estar vendo televisão no dentro celular. do metrô. Né? E vou lhe dizer, repetir o que eu falei antes. Com 10 megabits de velocidade, você pode ver filme online. Então, você acha que a internet precisa ser regulada, ministro? Como é que você vê essa questão? Não, a internet tem o marco civil da internet lá e está sendo trabalhado. Eu acho que não tem... Mais do que isso? Não tem o que fazer. Né? Eu acho que as questões outras que estão nos outros códigos. Código Penal, Código Civil, tem questões que se aplicam. Pronto. Então, veja bem, nós vamos ter um fenômeno que chama de convergência de mídia, né, que a pessoa vai andar no ônibus ou no metrô, né, claro que não dirigindo, né, como algumas pessoas fazem, olhando, e vai estar vendo um filme lá, vai estar... Está em curso. Não precisa nem baixar mais, você vê online. Então, quer dizer, o setor de radiodifusão resiste, acha que o governo está querendo interferir no conteúdo, que o governo vai querer fazer censura, que é uma coisa que não tem cabimento nenhum, não passa pela nossa cabeça, e se passasse é proibido pela Constituição. Mas a grande polêmica, ministro, em relação ao projeto que o ministro Frank Martins, que o Azevedo citou, era de que criou-se a imagem de que ele traria alguns requisitos lá de regulação da mídia, de você regular conteúdo, regular forma de atuação da mídia, isso que gerou grande polêmica na época, que gerou uma reação até do setor de comunicação. O que tem para regular sobre conteúdo está na Constituição. Por exemplo, não pode ter propaganda de leite que substitua o leite materno. Isso já existe, já tem lei que fala isso. Não pode ter propaganda de cigarro. Isso já foi feito lei. Tem uma discussão, que não é nós que estamos fazendo, que é no Ministério, principalmente da Saúde, outros de Justiça, se pode ter propaganda de cerveja ou não. Né? Tem a Constituição diz que você não pode fazer pregação de cunho racista. Né? Então, essas questões de regulação de conteúdo se limitam a isso. Quer dizer, e nunca, ninguém falou, e o Franklin nunca falou, por exemplo, tem que ter
olhar previamente o conteúdo, tentar fazer qualquer controle de conteúdo, isso não existe. Ninguém quer fazer isso. E, repito, se alguém achasse que era razoável fazer, não está na Constituição. O que tem, Azevedo, eu vou te falar, tem muita gente que confunde o seguinte, a pessoa fala, sai uma reportagem numa revista, e o cara olha, não gosta daquilo, e manda um e-mail lá para o Ministério, fala, vocês não vão fazer um marco regulatório para coibir isso? A resposta é, não vamos fazer, porque isso não tem a ver. Não, nós não podemos fazer nenhum tipo de censura, e não queremos fazer. Então, a manchete do jornal está esculhambando com o governo, esculhambando com não sei quem. Isso não tem nenhum tipo de marco que vai resolver, porque o marco regulatório não trata disso. O Franklin não estava tratando disso e nós não temos. Uma certa paura aí da mídia com relação a precedentes latino-americanos, por exemplo, da Venezuela, na Argentina, que tem sofrido mudanças institucionais com impacto real sobre a liberdade de imprensa e tal. Mas e o Brasil? O Brasil, você pega de 88 para cá e vai ver o seguinte, qual foi o governo que fez uma coisa concreta para limitar a atuação da mídia? Quem fez? Nós tivemos o Collor, que sofreu impeachment, e foi feito um impeachment de forma democrática. Os meios de comunicação participaram ativamente disso. Não foi a Paraguaia. Não foi. Não foi, levou 8 meses o processo. Você teve o Itamar, que era um homem da democracia, o Fernando Henrique, que era um homem da democracia, o Lula. O Lula muitas vezes polemizou com os meios de comunicação. Mas quando que ele fez uma coisa concreta para dizer, olha, vou controlar, vou impedir, vou cercear? E a Dilma fez a campanha, no dia que ela ganhou a eleição, registrou as posições dela sobre isso, a importância da liberdade de expressão, a importância então, qual é o objetivo da nova regulação? Regulamentar a Constituição, dizer como que vai ser aplicado, por exemplo, alguns pontos, a questão do conteúdo nacional, produção independente. O que é produção independente? É uma produtora poder fazer um audiovisual, um programa de auditório, alguma coisa, e encaixar isso na programação das redes. Na lei de TV por assinatura, que é uma lei mais moderna, foi votada no ano passado e regulada agora, já tem obrigação, esses produtores, essas empresas que vendem o pacote de TV por assinatura, têm obrigação de incluir produção independente. De filmes independentes, programas de entrevista independentes. Você acha que isso cria tem mercado? Mínimo, tem um conteúdo mínimo. Claro que cria um mercado. Isso é absolutamente vital para desenvolver o mercado de trabalho, para valorizar a cultura brasileira, para você ter o desenvolvimento, enfim, agora, desse ministro, setor no país. Outro assunto também, agora passando de ganso para pato. O Brasil vive um processo complexo com relação às suas relações globalizadas na economia. Um desses fenômenos é que nós recebemos muitos investimentos na área de serviços e, em contrapartida, a nossa indústria está vivendo uma situação muito delicada, assim, alguns setores, inclusive, correndo o risco de desaparecimento. Por que esse mercado enorme que a gente tem na área de telecomunicações não tem, vamos dizer assim, uma contrapartida forte, né? De expansão na indústria de produção de equipamentos para telecomunicações? Porque, por exemplo, se a gente tivesse... Você não tem uma marca nacional, né? A gente não tem uma marca, por exemplo, de celular. Nós temos mercado, nós temos... Eu até agradeço você ter perguntado. Isso me permite fazer uma propaganda. Porque nós colocamos na licitação do 4G e também da internet rural a obrigação de que os equipamentos a serem usados na implantação tenham pelo menos 50% de fabricação nacional. Aí não é marca brasileira, pode ser qualquer marca produzida aqui. Né? E o Brasil considera uma empresa estabelecida aqui, empresa nacional. Internalizar a produção. Então. Isso. E 10% tem que ser de conteúdo desenvolvido aqui, de indústria. Então, tanto que várias empresas já estão montando centros
de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem algumas fazer... empresas, indústrias que têm planta industrial aqui na área de telecomunicações. No caso né? de celular, nós estamos adotando agora essa medida de tirar o imposto para o celular, o smartphone produzido aqui no Brasil, e nós temos já perto de uma dezena de empresas trabalhando para fazer celulares, algumas que eu conversei, inclusive, projetos muito interessantes. Esse celularzinho sensível, com a tela sensível ao toque, com um sistema Android, que é um código aberto, que é muito, muito bom, competitivo, e o pessoal está falando em produzir celular na faixa de 300, 400 reais, e já, algumas já começaram, inclusive, a montar a linha de produção. Quer dizer, então, mas nós estamos fazendo isso. De fato, é muito importante ter o desenvolvimento do serviço associado com o crescimento da nossa indústria, do emprego, né, de diminuir a balança, o déficit comercial. Que é muito alto, né? Na área de tecnologia, nós temos um déficit no ano passado, acho que foi 18 bilhões de dólares. Negócio 18 muito bi, alto. né? 18 bi. Então, nós precisamos melhorar essa relação. Ministro, aproveitando então essa questão de empresas e tudo mais, o senhor está citando sobre o marco regulatório, o senhor está falando sobre o tamanho do setor de telecom, que é muito maior do que o setor de televisão. Isso existe sempre um debate entre os dois setores da questão de quem pode fazer a produção de mídia, de TV, de vídeos, nesse caso. Pelo que o senhor fala, deve seguir essa tendência de não permitir às empresas de telecomunicação a produção de conteúdo no Brasil? Como elas foram proibidas na Hoje TV não cabo, tem né? nenhuma limitação. O que tem é o seguinte, não pode empresa de capital estrangeiro, mais de 30% de capital estrangeiro, produzir conteúdo jornalístico, né? Não pode fazer... E assim mesmo tem uma polêmica, porque tem portais de informação que Que tem capital são estrangeiro. controlados por empresas que têm mais de 30%. Você acha que não Mas deve? é o seguinte, na TV por assinatura foi feita uma divisão da cadeia. As empresas de telecomunicação que vão vender as assinaturas de coisa não pode produzir conteúdo. Então, mas isso é uma coisa perfeitamente possível de fazer na regulação, no marco regulatório para a mídia. Você acha que deve ser, esse modelo deve ser transportado para a TV aberta, ministro? Eu acho que seria, eu não vou dizer que tem que ser, mas acho que seria uma coisa razoável. E com certeza o Congresso já tem um modelo que foi discutido lá, vão querer fazer coisa parecida. Acho que é. Ministro, infelizmente nós vamos ter que encerrar, o nosso tempo acabou. Agradecemos a participação do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e também da jornalista e diretora da sucursal Brasília, da Momento Editorial, Miriam Aquino, e do jornalista e colunista da Folha de São Paulo, Valdo Cruz. Uma boa noite para todos, até a próxima quarta-feira, com mais um 3-1 aqui na TV Brasil. Até lá.